Boa noite. Começa agora mais um Porto Futuro, nossa rodada semanal de debates sobre o nosso porto e a nossa região, sempre com os nossos representantes aqui na bancada do setor, hoje contando com o presidente do Sopesp, Regis Pruzel, diretor da Cargill, e o presidente do maior terminal de contêineres da América Latina, a BTP, Ricardo Artem, entrevistando hoje com a honra aqui de contar com o nosso prefeito, Rogério Santos, prefeito de Santos, a grande cidade de Santos, que tem o grande porto, né? Um porto dentro da cidade, da magnitude do porto de Santos. Eu acho que é a oportunidade da gente estar aqui discutindo todas essas relações, né, de como que a gente convive com esse gigante, tudo que a gente tem de oportunidade, né, para a nossa população e para a nossa região. Eu acho que, para começar falando sobre isso, Rogério, essa relação porto-cidade, o que a gente você pode nos colocar sobre, acho que é o principal projeto que nós temos hoje, que é o Parque Valongo, a revitalização do centro, a oportunidade que o porto traz, então, para trazer de volta essa importante região da nossa cidade. É isso aí, Mauro. A gente tem a satisfação de estar aqui com vocês, né? E que acaba a prefeitura nessa relação porto-cidade, sempre tendo uma ligação com a Sopesp, com os grandes terminais, que é orgulho para a cidade de Santos, Mauro. E realmente, essa relação porto-cidade, muita gente fala que o porto está de costas para a cidade, isso nunca foi verdade. A comunidade portuária, ela é importante para o dia a dia da cidade. Comunidade portuária, quando a gente chama os terminais, né, as empresas, quando a gente fala dos trabalhadores portuários, é o que movimenta a cidade de Santos, é a essência de Santos. Santos tem a cultura portuária, desde a fundação da vila, porque as pessoas vieram morar aqui na vila, que não era nem de Santos, né, aqui na região central, vieram por conta do porto, um porto protegido. E depois, quando Santos é desenhada do jeito que ela é, com os canais, com a sua riqueza, com a Bolsa do Café, com tudo isso, por quê? Por conta do Porto de Santos. Então, o porto é fundamental para a cidade, essa relação é muito positiva, as empresas, os terminais investem muito em áreas sociais, na economia da cidade. O que a gente, na verdade, reclama é que, há um tempo atrás, as decisões no porto eram tomadas em Brasília, sem ouvir essa comunidade, sem ouvir as prefeituras, e isso a gente tem visto um processo de modernização e também de governança mais firme, principalmente nos últimos tempos. Prefeito, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu acho que é muito importante a gente tentar entender o porto, o que significa o porto para a cidade, né? E o senhor colocou muito bem que é a nossa locomotiva, né? Realmente a cidade precisa muito do porto para poder se desenvolver economicamente. Quando a gente fala do porto, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a acessibilidade, né? O senhor tem alguma notícia boa com relação à terceira via da imigrantes, o acesso à capital, da capital à Baixada, da Baixada à capital? É muito importante que isso aconteça aí, planejando agora para os próximos 25, 30 anos. Não estamos nem pensando no próximo ano, a gente tem que olhar lá para frente. Tem alguma boa notícia? A boa notícia é a visão que o governador Tarcísio tem em relação ao desenvolvimento econômico, né, ao governar o estado de São Paulo. Foi ministro, é ele o responsável por essa terceira via enquanto governador, e a visão empreendedora dele, e uma pessoa que gosta muito das parcerias público-privadas, né? Então, o que a gente sabe é que a possibilidade da terceira, vamos chamar, imigrantes, está muito próxima, né? Existem outros dois projetos, né? Mas que esses dois projetos existe uma grande dificuldade de se viabilizar. E o governador tem, sim, esse interesse do desenvolvimento da nossa região. E torcendo para tudo dar certo, né? O próprio túnel Santos-Guarujá, agora anunciado pelo governo federal, né, alinhado com o governo do estado. Então, o que hoje a gente vê é uma vontade política alinhada para o desenvolvimento do país e o desenvolvimento do estado de São Paulo. E para o país e o estado de São Paulo desenvolver, depende do Porto de Santos. Prefeito,
Obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com você, Mauro, Ricardo, obrigado pela oportunidade de dividir aqui a bancada e a gente tratar de temas que são importantes para o Porto, importantes também aqui para Santos. O senhor comentou agora de uma terceira via, né, de descida aqui ao Porto, de acesso ao Porto, mas a gente também não pode esquecer dos acessos à cidade, né, as duas margens, e aqui vamos falar de acesso a Santos. Como o senhor está vendo, né, nos últimos anos nós vemos aqui quem acessa a margem direita do Porto de Santos, vê muitas obras de infraestrutura, né, de acessos, rodovias, ruas, viadutos, né, melhorando essa mobilidade de acesso, tanto ao Porto quanto à própria cidade de Santos. Como é que o senhor vê, imaginando que nós tenhamos aí num futuro próximo um novo acesso, né, de São Paulo à Baixada Santista, como é que o senhor vê a necessidade de ter mais acessos aqui à margem direita do Porto de Santos especificamente? Olha, Regis, eu discuti muito isso também na época com o Tarcísio, quando ele era ministro, da possibilidade de a gente fazer o túnel da Zona Noroeste. Por quê? Hoje a Anchieta, a chegada para o Porto, ela tem que ser pela Anchieta. E há uma divisão de veículos, os pesados, os que vêm em direção ao Porto, e os urbanos, né? Você desce hoje pela Imigrante, você quer chegar a Santos, naturalmente, você pega a interligação ali em Cubatão e você chega pela Anchieta, né? A nova entrada, tudo isso foi feito. Se nós tivéssemos a abertura desse túnel na Zona Noroeste, todos os automóveis urbanos, né, eles seguiriam pela Imigrantes, entrariam por São Vicente e chegariam em Santos através do túnel, que a gente chama do túnel da Zona Noroeste. Então, há grandes possibilidades, né? Até respondendo o que o Mauro falou, do projeto Parque Valongo, né? Eu estive agora numa missão nessa relação Porto-Cidade, pelo Brasil Export, Europa Export, Portugal Export, e nessa relação Porto-Cidade visitei os principais portos de Portugal e na Itália o de Gênova. E você, cidades como Porto, cidades como Lisboa e outras cidades que têm a finalidade do porto, mas turística, você chega lá por barco, você chega lá por avião, você chega por trem, por VLT, por rodovia, você chega de tudo que é jeito. Para o turismo, não só para o porto, mas para o turismo, uma cidade tem que ter alternativas, né? E a nossa região e a cidade de Santos tem no turismo a segunda ou a primeira economia. No caso de Santos, a segunda. E a gente vê agora o aeroporto do Guarujá, que agrega muito ao Porto de Santos. O projeto Porto Valongo, por exemplo, quem chegar no aeroporto do Guarujá, vem a Santos de lancha, chega no Porto Valongo, né? Então, a gente tem que criar todos esses modais que são importantes para o Porto, né? Para exportação, importação, para o transporte pesado, mas também pensando na questão turística da nossa região, né? Então, por exemplo, na revitalização do Parque Valongo, o Armazém 1, a gente já está planejando para que seja um museu do trem, porque também é uma característica do nosso porto, lá no início do século passado, quando ou no fim do século retrasado, quando Dom Pedro escolhe o Porto de Santos para ser o porto concentrador da exportação do café do Brasil, ele faz as ferrovias para que chegasse o café até a cidade de Santos. Então, o trem também é importante para nós. E o trem de passageiros praticamente não existe na nossa região. E com a expansão das linhas ferroviárias para o porto, existe essa possibilidade. Por que não? Se houver possibilidade, né, dentro de horários e determinados dias, que se use também essas linhas para o turismo da nossa cidade. Então, já pensando nisso, porque hoje a antiga estação que a gente tem hoje, onde funciona a Secretaria de Turismo, ela não mais servirá, por motivos de desvio, de rota e tudo, não mais servirá como estação. Mas o Armazém 1 é colado à linha ferroviária. Então, é uma possibilidade de que seja também utilizado de passageiro. Então, a questão da mobilidade, a gente trabalha sempre pensando no porto, que é a principal alavanca do desenvolvimento econômico, mas como é que a gente pode agregar esse valor daquilo que é investido para o porto para o bem das cidades? É o aeroporto, é a ferrovia, então é pensando de uma maneira maior, né? E a gente participando de programas como aqui e todos os debates que a cidade tem feito, o Porto de Santos tem feito, unindo a cidade e a comunidade portuária. Prefeito, uma pergunta que eu acho que é importante ser feita também, com relação
a nossa atividade, essa atividade portuária, que é uma atividade, um investimento muito forte, um capital intensivo muito forte, e que a gente vê que sem planejamento a gente não consegue ir para frente. Os investimentos em infraestrutura na nossa área, eles são muito ligados à capacidade. Então precisamos aumentar a capacidade do nosso porto para que ele seja mais atrativo para os nossos clientes, principalmente importadores, exportadores e armadores. A minha pergunta ela vai mais no sentido de que, como que a gente consegue atrair esses investimentos, ainda mais levando em consideração o PAC. O PAC ele tem, na nossa região, atingido, são 27 projetos, apesar do número ser bastante grande, a gente vê os principais projetos, que é a ligação seca Santos-Guarujá, tem a parte da dragagem, também tem a parte das perimetrais. É suficiente, prefeito, o que está englobado no PAC para atender todos os anseios da nossa cidade? Olha, eu digo que é o suficiente para desencadear todo esse ar e essa atmosfera positiva. O mercado vive de otimismo, né? Foi um ótimo sinal do governo federal, a questão do PAC, né? Envolver o governo do estado nos seus projetos, isso mostra a união, mas nós precisamos de mais. O Brasil precisa de grandes reformas, né? Nós, gestores públicos, somos travados em questões burocráticas, muitas vezes em interposição de poderes, né? Hoje há uma confusão aí jurídica, inclusive, que você não consegue avançar, porque às vezes um poder interfere no outro. Brigas em relações a Tribunal de Contas, Ministério Público, né, o próprio Executivo, há um certo conflito e isso trava a máquina, até de maneira, muitas vezes, proposital, não por parte do poder público, mas proposital baseado em determinados interesses. É impensável imaginar que o Porto de Santos já ficou um bom tempo sem dragagem por briga de empresas o que não possibilitou avançar na execução da dragagem do porto. Então, por exemplo, fundamental que se faça um contrato a longo prazo, seja por PPP ou concessão, na questão do aprofundamento do porto, para que não haja esse tipo de conflito, para que o porto não fique suscetível a essas mudanças. É necessário mudar a lei de licitação, ela precisa ser mais ágil, né? Quando você fala, poxa, prefeito, olha, lá no Japão os caras constroem um viaduto em um mês, é verdade. Mas eles não têm aqui as barreiras que nós temos aqui do poder público. Então, o Brasil é um país ainda que está em uma das últimas colocações em rankings de competitividade. Isso influencia no investimento do capital externo, né? Isso influencia na visão do empresário no investir. Então, é necessário, sim, o poder público dar sinais. O Executivo tem feito isso. O que a gente espera também do Congresso? Numa reforma tributária, numa reforma mais ampla. Teve agora a mudança da lei de licitação, melhorou, mas não o suficiente. Então, é necessário que haja um arcabouço jurídico, a segurança jurídica no país, para que a gente possa avançar. Então, por que é suficiente? A partir do momento que há uma sinalização do governo federal, vou investir com recursos, o governo do estado falou, estou junto. Isso dá um sinal de união, de esforços, né? Isso é bom para o mercado sente confiança. Mas o que é necessário? Que haja uma celeridade maior nos processos, nos licenciamentos e uma transparência maior nos processos com segurança jurídica. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos ainda para falar mais sobre investimentos. Acho que interessante a participação da Prefeitura, né, nos projetos a longo prazo do Porto. Voltamos em seguida. Do Porto Futuro, hoje recebendo o nosso prefeito, Rogério Santos. Prefeito, falávamos aqui sobre investimentos, da participação da Prefeitura nos projetos do Porto. A gente vive um momento interessante de sintonia entre o governo municipal, estadual e federal. Isso está refletido na questão do túnel.
E eu acho que a gente precisa explorar o que a gente pode trazer de benefícios. Então, na questão do emprego, geração de renda, a possibilidade de industrialização da nossa região, aproveitando o potencial do porto. Aí a gente está falando de ZPE. O que o senhor pode falar sobre como está andando o processo para a nossa região se tornar de fato uma zona de processamento aí de exportação? Alguns fatores, né? Primeiro, o país precisa se reindustrializar. Tive uma reunião com o ministro Geraldo Alckmin, da Indústria do Comércio, junto com o deputado Paulo Alexandre. Na época ele estava até presidente, né, na ausência do presidente Lula, e conversamos muito do que o governo federal pensa sobre a questão e qual é o planejamento da industrialização do Brasil. O Brasil investiu muito no agronegócio, valorizar a Embrapa, que é um órgão federal que investiu muito em pesquisa no agronegócio. Hoje o agronegócio brasileiro é tecnológico, é de inovação, gera muito emprego. Então a modernização, ela gera muito emprego, né? Não é aquela coisa, puxa, o trabalhador... Não, o trabalhador acaba se qualificando, acaba se integrando a essa modernização da tecnologia, mas isso foi feito só para o agronegócio. O Brasil esqueceu da indústria, né? E houve um sucateamento das indústrias natural, global, né? A gente sabe, o próprio Estados Unidos, a indústria automobilística acabou rumando, né, mais para os países asiáticos por questões de legislação, por questões de custo, né, de mão de obra, enfim, vários fatores levaram a isso, mas o Brasil foi pior ainda, né? Então perdemos competitividade, o aço está aí, a gente não consegue competir com o valor do aço, enfim, a gente precisa colocar valor agregado nas nossas mercadorias. Então, para que haja o Porto Indústria, primeiro tem que ter indústria. Hoje o Porto de Santos é um grande corredor agrícola, né? É a parte final desse corredor agrícola que passa pelas ferrovias e rodovias. Então é necessário uma política de reindustrialização do Brasil e também passa por questões de incentivos do governo do estado. Quando você fala de uma zona de processamento, o que incentiva é renúncia fiscal, né? E o governo do estado nunca teve a política de reduzir ou isentar ICMS, que seria uma das maiores cargas tributárias, né? Bom, vamos fazer uma zona aqui na cidade de Santos, a prefeitura faz renúncia fiscal, sim, IPTU e ISS, basicamente. Isso não adianta muito no incentivo a que uma indústria venha. Ela precisa de incentivos muito baseados no ICMS. Então, depende de uma política alinhada com o governo do estado. Então, temos o território, já somos pré-qualificados para ter uma zona de processamento, porto, indústria. Agora, ratificada em 2023, mas precisamos que a indústria cresça novamente no Brasil e que haja isenção de impostos também no nível estadual. Prefeito, o senhor comentou aí dessa questão de tributo, né? O senhor comentou de ICMS, ISS e IPTU. A atividade portuária ela é um dos grandes contribuintes, vamos dizer assim, para os municípios e falando aqui de Santos. Se nós olharmos a projeção de movimentação futura de cargas nos portos aqui da Baixada, incluindo Santos, a gente vê um crescimento e os terminais estão se repotencializando, estão se preparando. O senhor comentou da ferrovia também, que obviamente deve trazer novos fluxos de carga, fazendo com que a gente movimente cada vez mais nos portos aqui da Baixada. O que é importante para manter essa competitividade que a gente tem intraportos, né? Então, quanto mais eficiência nós tivermos nos portos, obviamente que um volume maior de cargas virá. Se a gente olhar essa projeção de crescimento, base uma arrecadação indo na mesma proporção, a gente tem, de certa forma, um incremento de receita para o município que pode ajudar muito nisso que o senhor está comentando, de desenvolvimento. A gente falou de pessoas, de preparar pessoas para o amanhã, para o Porto do Futuro, que você comentou no bloco anterior. Como que o senhor vê essa correlação, digamos assim, de aumento da movimentação de cargas no Porto aqui de Santos, principalmente aqui do lado da margem direita, essa arrecadação também acompanhando esse incremento de movimentação de cargas, e o que isso pode trazer para o município, né, para as pessoas que aqui vivem, com relação aos principais alicerces que a gente tem: saúde, segurança, educação, mobilidade, transporte público. Como é que o senhor enxerga isso?
Extremamente positivo, geração de emprego, tecnologia, a gente fala do porto, a gente fala do turismo, mas hoje a indústria possível para o Brasil é a indústria da tecnologia. E a cidade de Santos está preparado para isso, para inovação, parque tecnológico. E a gente entende que o porto, além do poder arrecadatório, ele traz muito mais. É uma consequência, né? Quanto mais vem cargas para cá, aumenta os prestadores de serviço. O principal imposto que Santos arrecada é o ISS, e 60% do nosso ISS é ligado à atividade portuária. Então, isso traz uma ajuda muito grande em termos de orçamento. Mas, além disso, é a geração de emprego, o que o porto pode agregar na parte do turismo. Então, voltamos aí, né, como o Mauro abre, o projeto Parque Valongo, né, o maior projeto de urbanização em construção agora do Brasil, né? Então, olha, o porto com o turismo de cruzeiros, enfim. O que o porto pode investir em inovação, em tecnologia aqui na cidade, trazer essa vocação para Santos, uma cidade da inovação também, que tragam empresas de tecnologia. E mais, além do que arrecada, eu acho que o que o porto e o que as empresas portuárias investem na cidade, né? Se a gente for falar dos últimos anos, o que foi investido por parte das empresas, Bom Prato, do DIC da Vila Gilda, Parque Tecnológico, através de outorgas do Porto, quantas escolas já foram feitas, o próprio Parque Valongo, né, sendo agora uma compensação da maior empresa do mundo de alimentos, a Cófico, né, investindo no turismo da cidade através de lei, essa parceria que a gente tem, né? Então, por isso que eu falo, nunca a comunidade portuária esteve de costas para a cidade. A gente trabalha junto. Aliás, nós somos uma comunidade portuária. O que as decisões têm que estar mais perto da cidade, né? E essa interlocução que hoje a gente tem junto ao governo federal é fundamental, é importante, né? Eu acho que há uma conjunção de esforços para que o Brasil e o Porto de Santos dê certo. Perfeito. O senhor não acha, voltando, explorando um pouquinho mais essa parte, né, de projetos sociais, as 3 grandes letrinhas, né, o ISG, sim. Eu acredito que a comunidade portuária, como o senhor disse, ele nunca virou as costas para a cidade. Pelo contrário, ajuda muito, né? Mas eu acho que ajuda de uma forma segregada, separada. Então, a BTP, por exemplo, o senhor sabe muito bem, tem vários projetos junto com a prefeitura, são mais de 19 projetos sociais que atuam na parte de esporte, educação, saúde, enfim, vários projetos que o senhor conhece muito bem, entre eles, né, a construção da UBS ali, e junto com o Centro da Juventude na Vila Gilda, e entre outros. O ponto é, a BTP, ela investe e ajuda nesses projetos sociais. Tenho certeza que a Cargill faz a mesma coisa e várias empresas do Sopesp, Regis, por favor, você me corrija, também fazem, certo? O senhor não acha que falta alguém para capitanear grandes projetos, ao invés de fazer, não estou dizendo pequenos ou médios projetos separados, alguém para capitanear um grande projeto para a cidade, para a região? Por exemplo, o túnel, né, a ligação seca entre Santos e Guarujá é um grande projeto. Será que não existem outros grandes projetos que a comunidade portuária não poderia ajudar de uma forma integral, ao invés de pequenos projetos ou médios projetos, cada empresa fazer um grande para a região? Não, é possível, né? A gente pensa dessa forma, mas é que, na verdade, esses grandes projetos estruturais, eles normalmente estão vinculados ao governo federal e do Estado. Eu vou dar um exemplo. O governo municipal investiu mais de 600 milhões na entrada da cidade, né? E por quê? Principalmente pelo impacto que o porto traz para dentro da cidade. Positivo, lógico, quanto mais gente entrar é melhor, mas nós estamos falando de mais de 15 mil caminhões por dia chegando na cidade de Santos. E o governo municipal lá investiu, a população santista, o santista investiu 600 milhões que a gente está pagando, né? Quando deveria ser uma obrigação do governo federal. O governo do estado fez a sua parte, investiu outros 700 mil, né? Fez lá, agora acabou de entregar o ramo B da saída da ponte do São Manuel, enfim, fez a duplicação ali do Rio Casqueiro, a nova entrada lá por Cubatão, fez novos viadutos. O governo federal não participou até agora
zero. Zero. E era a obra menor. Então, olha a desproporção. O município, que é o que arrecada menos, gasta mais, né? Com esses projetos. Depois o Estado fez a sua parte, o governo federal acabou não fazendo, né? Então... numa cidade que da importância que é Santos então, para, olha para só, o Brasil no comércio exterior. Né? Às vezes as pessoas falam, puxa vida, as empresas fazendo às vezes os pequenos projetos, como vocês estão fazendo, aliás, eu tenho que dizer, né, as outras empresas que me perdoem, mas é o projeto do meu coração, a Policlínica no Dique da Vila Gilda. As pessoas precisam de dignidade, de respeito, é uma comunidade, a gente já estamos pavimentando tudo, já foi feito o Bom Prato, já tem o Arte no Dique, agora tem o Centro da Juventude com capacitação, cultura e uma policlínica. Isso é maravilhoso. Esses 600 milhões que foram investidos na entrada da cidade poderiam ter sido revertidos em policlínica, não foram. Então acaba o poder público municipal fazendo o que o governo federal teria que ter feito e a gente acaba, através de uma lei, fazendo com que as empresas do porto façam esses pequenos investimentos. Então, é necessário uma reorganização desse processo, né? Prefeito, acho que esse assunto é interessante, a gente precisa discorrer um pouquinho mais aí sobre isso. Ao aproveitar o terceiro bloco, a gente faz um breve intervalo e volta em seguida. Certo? Voltamos com o último bloco do programa Porto Futuro, recebendo o nosso prefeito. Falávamos aqui sobre parceria das empresas com a prefeitura, importantes, né, investimentos na área social, a questão lá da unidade de saúde, né, lá no Dique da Vila Gilda. Artem agora fazia um comentário, né, interessante aqui no intervalo, sobre um grande projeto, o que a gente pode fazer para pensar em conjunto, né, em paralelo aí, poder público e privado, para Santos realmente, a região, poder avançar, né, Artem? Sim, é muito mais assim, eu entendi o que o senhor disse com relação a grandes projetos têm que ser capitaneados pelo Estado, pelo governo federal, isso está muito claro, mas na prefeitura em si, qual que seria uma grande obra de infraestrutura ou algum projeto específico que o senhor poderia trazer até para a comunidade portuária saber, olha, isso aqui vale a pena a gente contribuir com a cidade ou não? Olha, a cidade de Santos, todo mundo fala, a cidade de Santos é pronta. Não é. Não é verdade, não existe cidade no mundo pronta. A pandemia provou que ninguém estava pronto, né? A cidade de Santos agora vai fazer 478 anos, é uma das cidades mais antigas do país e graças ao Porto é uma cidade que tem uma infraestrutura muito boa. Nós somos o primeiro no Brasil em saneamento básico, o Instituto Trata Brasil coloca Santos no ranking. Fomos agora agraciados como a melhor cidade em urbanismo do Brasil, né, pela Smart Cities. Enfim, a gente tem um grande projeto, que é o Parque Palafitas, né, que é um projeto habitacional, mas muito mais, ele está dentro do ESG. Porque a partir do momento que você constrói palafitas organizadas na região, né, ali do Dique da Vila Gilda, você está resolvendo problemas sociais, ambientais, com desenvolvimento econômico e, se for esse conceito, dentro de uma governança do município. É um projeto inovador, não existe no Brasil. Do que se trata? Tirar aquela desorganização social, manter o sentimento de comunidade, que é essa dignidade das pessoas do Dique da Vila Gilda tem, né? Só que você tira aquela palafita mal construída e constrói palafitas com estaqueamento, como foi feito, né, na BTP, em outros terminais, né? E com casas pré-fabricadas em cima. Isso no Brasil não tem, e nós vamos fazer agora. O governador Tarcísio aceitou o desafio, né? E já liberando recursos para a gente construir aproximadamente 200 moradias. É um projeto piloto e que, com certeza, é um dos projetos que a gente pode, junto com o governo do estado, mudar a característica daquela região e com maior abrangência, porque palafita tem no Guarujá, tem em São Vicente, tem em Santos, tem em Cubatão, um macro projeto para a nossa região. É uma grande possibilidade indo
de encontro a um dos maiores problemas do Brasil, que é o déficit habitacional. Esse é um grande projeto de infraestrutura habitacional que pode ser tocado em conjunto. E assim, Ricardo, até tenho que dizer que, né, eu, santista aí que sou, eu conheço a origem da BTP, ela já vem do ESG. Vocês fizeram a recuperação ambiental de uma área onde vocês estão, né, que foi um grande projeto, porque ali era um lixão, o lixão do porto, né? Então a própria BTP já começa, já nasce em Santos com essa característica do meio ambiente, né? E essa tecnologia que vocês têm de construção, né, de piers, né, é algo que será aplicado ali no Parque Palafitas. Então, é algo que está em comum com as empresas do Porto, né? Então, é um bom exemplo, a habitação, não só para Santos, mas para a região da Baixada. Boa, prefeito. Assim, a gente olhando nos próximos anos, a gente falou muito aqui do ESG, o Ricardo trouxe muito bem essa pauta. E a gente tem um grande desafio de continuar crescendo, nós como região portuária, Santos principalmente, de continuar o desafio de crescer e se manter competitivo, né? Nós falamos antes da gente começar o programa do desafio que o Porto de Santos tem de se tornar um porto um pouco maior, né? Virar um hub port para atender não somente a nossa região, que é aqui o estado de São Paulo, o Brasil, mas também atender um pouco os nossos países vizinhos, principalmente aqui a América do Sul, Argentina, Uruguai e Paraguai. E isso vai exigir da gente muita velocidade, nós como comunidade portuária, atores públicos, atores privados, muita velocidade na tomada de decisão e um caminho mais livre para os investimentos, né? Então, como que o senhor vê essa questão da gente? A gente fala de dragagem, aprofundamento, né? Nós precisamos ter um pouco mais de água para poder fazer com que navios maiores cada vez mais escalem aqui os portos da Baixada e, obviamente, Porto Santos. Como é que o senhor vê esse desafio estratégico que a gente tem de poder aprofundar? Pergunto isso, prefeito, porque sempre tem um pouco de um estigma, né? Vamos aprofundar o canal, nós vamos ter problemas de ordem ambiental, nós vamos ter problemas de ordem de assoreamento. Como é que o senhor vê isso? A gente tem um desafio grande que é continuar crescendo e continuar gerando as economias para a nossa região, para os municípios, mas ao mesmo tempo a gente precisa fazer com que a atividade portuária seja uma atividade sustentável, do ponto de vista de ESG, mas também sustentável do ponto de vista de continuar contribuindo para gerações futuras, né? Como é que o senhor vê esse desafio grande que a gente tem como portos aqui, fazer um aprofundamento, fazer um canal e um calado cada vez maior para continuar crescendo, prefeito? Olha, nós vivemos, graças a Deus, uma democracia, né? E a população ela tem que decidir o que é melhor, né? Por isso as audiências públicas, né? Aqui na cidade de Santos, né, o aprofundamento do calado do porto, sem dúvida nenhuma, muda a geografia da cidade. Não tem como, né? Por que a bacia de Santos é daquele jeito? Porque Deus desenhou ao acaso? Não. É a conjuntura das correntezas que entram pela bacia de Santos com a saída do canal. Quando você aprofunda a saída do canal, lógico, você leva areia para o meio da praia, ali no canal 3, 4, que é o que está acontecendo, é visível. A prefeitura fez o projeto piloto, né, com a Unicamp, tem lá os bags. Então é possível, sim, desde que haja soluções. Vai haver algumas mudanças, teremos que fazer um enrocamento, sim, mas a população tem que decidir. Bom, deixo a praia bonita, sem ali as pedras, mas a economia cai da cidade, ou é importante ter o equilíbrio entre o meio ambiente, economia, social? É fundamental que haja o aprofundamento do porto. E hoje a tecnologia, a engenharia, possibilita isso. O que a gente precisa, né, é justamente esse trabalho conjunto, essa aproximação da sociedade. A gente precisa informar a sociedade. Cada vez que uma empresa do porto participa do dia a dia da cidade, seja por uma policlínica, por uma escola, pelo parque tecnológico, a gente tem que enaltecer o papel dessa empresa, né? E mostrar à população o quanto é importante o Porto de Santos. É muito fácil criticar, né? Criticar é fácil, mas o problema é resolver. Como é que é esse equilíbrio entre a economia social e o meio ambiente? Existem soluções? Sim, são soluções possíveis, tem que ser apresentado para a população em audiência pública, e a população ela vai tirar suas conclusões. Ou o Porto de Santos e a economia santista continua competitiva,
ou a gente para e deixa a cidade do jeito que está. Então, são decisões que a população acaba tomando, participando dessa questão política através das audiências públicas que serão levadas. O próprio túnel Santos-Guarujá é algo que será discutido com a população santista. A importância da população também. Entender mais o Porto, participar mais do Porto, gostar do Porto, né? O santista, ele às vezes acaba focando em alguns aspectos que, lógico, impactam o nosso dia a dia de trânsito, ou alguns outros aspectos, né, da operação portuária, mas não entende todo o resto desse contexto, né? Do que isso gera de oportunidades, o que isso gera de emprego, né? Eu acho que uma educação de base da criança crescer entendendo o que é o Porto, até para ocupar os espaços dentro desses cargos importantes, né? E até para complementar o que você está dizendo, Mauro, um dos grandes desafios dos terminais e da logística portuária santista quando a gente olha os jovens adolescentes que acabam de se formar, começam a procurar empregos em São Paulo. E as pessoas não têm ideia da tecnologia empregada dentro dos terminais. Tem uma ideia do que é do gate para fora, mas não tem ideia do que é do gate para dentro. E, Rogério, é realmente uma tecnologia assim, abissal, é muito forte a tecnologia, coisas que acontecem no primeiro mundo da parte da logística portuária, a gente tem dentro dos nossos terminais aqui em Santos. E ali, eu acho que de uma forma bastante inteligente, e aí já vem uma segunda pergunta, Mauro, se você me permitir, voltando para a parte de emprego, de uma forma bastante inteligente, existe uma secretaria, né, de assuntos portuários e emprego, e a gente percebe que o mundo mudou. Você imagina, os terminais portuários mudaram também de uma forma positiva, né? Muito mais tecnologia, a empregabilidade mudou. Como que a secretaria, ela tem, o que ela vai fazer, na realidade, para apoiar esse desenvolvimento, essa mudança, essa quebra de paradigma de uma operação portuária como era feito antigamente e como vai ser feito a partir de agora, porque eu não vou nem falar daqui a pouco, a partir de agora, porque os terminais já estão mais automatizados, as operações elas são mais automatizadas. O que a Secretaria de Desenvolvimento Portuário e Emprego tem feito e vai fazer para preparar esses jovens para ficar na nossa cidade? Olha, primeiro ela tem que trabalhar, e é assim que a gente trabalha, com as outras secretarias, né? Ela tem um papel fundamental nessa relação, mas as várias políticas ajudam, né? Então, quando você fala voltando para o Parque Valon, ali eu vou pôr um atracadouro, né? Ali a gente pretende, junto com o governo federal, fazer um novo terminal de passageiros, né? Vai ter toda aquela parte dos armazéns restaurados, com restaurante, enfim, roda gigante, monumento para o Pelé, tantas coisas ali, para ser um grande waterfront, como tem em Lisboa, né? Onde está o terminal de passageiros, junto com aquele calçadão maravilhoso, que é o principal ponto turístico hoje de Lisboa. E lá vai ter um atracadouro, como tem na cidade do Porto. Essa minha viagem, né? Você vê, a cidade do Porto, ela explora o turismo de pequenas embarcações subindo o Rio Douro. Nós já temos a ponte Edgar Perdigão na ponta da praia. Eu vou fazer uma outra ponte dentro do Porto Valongo, para os veleiros de passeio, as escunas turísticas, para as pequenas embarcações, como tem ali na Bacia do Mercado, que a gente também está revitalizando, para lanchas. Por quê? Em Santos, o turismo é muito um turismo de praia. Então eu vou pegar na ponte Edgar Perdigão o turista de praia e vou levar ele para o turismo histórico-cultural. Mas nesse caminho, ele vai conhecer o turismo portuário. Ele vai ver a grandeza do Porto de Santos, os terminais. Você vê hoje os terminais caprichando no visual, com aquelas artes gráficas, né? O grafitismo, né? Essa tecnologia que você vê de longe, a grandiosidade da operação com seus equipamentos, com os navios, a tecnologia mais de perto. Mas a hora que o turista também entrar, e o santista, pelo Porto de Santos, que pouca gente entra para conhecer, isso mostra o Porto para a população, isso chama a atenção. Então, o Porto, como um caminho turístico, é muito legal. Outra possibilidade, quando a gente fala nessa relação, é outro segmento que tem na Prefeitura, o Parque Tecnológico. A gente trabalha com as universidades. O Parque Tecnológico, junto com a Secretaria de Portos, levar
esse mundo da tecnologia para as universidades que fazem parte do parque. Então, são várias políticas articuladas, e quando eu falo que o porto é bom também de trazer a inovação como um outro segmento econômico importante para a cidade. Então, é mostrar isso. E o Parque Tecnológico também está disposto, eu já coloquei à disposição do ministro, para que o parque compra simuladores, o parque faz uma parceria com os sindicatos de trabalhadores portuários avulsos para a qualificação desse trabalho, para essa mudança. Então, o poder público tem esse poder e essa obrigação de ser inovador e ser um indutor dessa transformação social. A gente tinha o Porto Trabalho Braçal, né? Aquelas fotos do trabalhador portuário segurando vários sacos nas costas, isso hoje não existe quase. É a tecnologia, é o joystick. Quando eu falo da tecnologia no campo, onde o agricultor era com a enxada, hoje ele está dirigindo equipamentos, está pilotando drones, né? Então, quanta coisa a gente pode fazer e faz parte da obrigação do poder público ajudar nessa transformação. Então, a gente está junto também com os sindicatos dos trabalhadores para qualificar, através do Senep ou através do próprio Parque Tecnológico, isso a gente também fazendo em parceria com as empresas. É importante e eu vejo essa possibilidade. A gente já está vendo a possibilidade de comprar alguns simuladores, conversando com os sindicatos de trabalhadores portuários avulsos, a necessidade dessa qualificação para eles, né? O que vocês sentem de necessidade? E aí fazer essa interlocução através da Secretaria de Assuntos Portuários com os terminais para que a gente possa, em conjunto, fazer um processo e um projeto para realmente garantir emprego para esses trabalhadores que são históricos para a cidade de Santos. Então, essa sinergia, e capitaneado pela Secretaria de Portos, mas envolvendo outras políticas públicas que o município tem. Prefeito, obrigado pela sua participação. Pena que o tempo é curto, mas a gente acho que ainda vai ter a oportunidade de estar com o senhor aqui novamente, né? Agradecer ao Regis, ao Ricardo, agradecer a sua presença e fica o convite para a gente continuar essa discussão no próximo programa. Olha, Mauro, estou muito contente de participar, Porto do Futuro, pela primeira vez, parabenizar essa iniciativa que vocês estão tendo, que abre o diálogo, né? Então a gente está aqui conversando com vocês, mas ao mesmo tempo trocando experiências e aprendendo uns com os outros, né? E eu acho que isso é governança. E a gente está praticando a governança aqui junto com vocês. Isso aí. Obrigado.